apresentação pomposa que só você pode fazer, que só você é capaz de fazer. Vamos lá. Boa noite a todos, caros companheiros do Facebook. Sejam bem-vindos ao programa Literatices de número 9. Hoje, com as ilustres presenças do violonista gaúcho Pedro Franco, que fará a abertura de nosso programa. Posteriormente, faremos uma entrevista com a Paloma Amado. E no Sarau Cantante teremos as cantoras Lucina e Alice Passos. Pedro, seja muito bem-vindo ao Literativo. Você que é um grande talento que vem despontando aí no nosso cenário musical, né? Agora me tira uma dúvida. Qual a água que vocês estão bebendo lá no Rio Grande do Sul para dar tanto violonista bom, cara? Você, João Camareiro, não vou nem falar do Yamandu Costa, né? O Camareiro é de São Paulo. É de São Paulo? Mas ele não tem uma ligação com o Sul, não? Acho que não. Não? Eu pensava que fosse gaúcho também. Mas aquele menino do Mahogany também, um dos violonistas também é gaúcho, não é? O Maurício Marques. Isso, Maurício Marques. Por que tá tanto violonista bom lá, Pedro? Conta pra gente esse mistério aí. Cara, eu acho que a cultura da música do Rio Grande do Sul, da canção popular do Rio Grande do Sul, ela envolve muito contraponto ao violão, assim. Essa dobradinha violão e acordeon é muito tradicional. E a canção popular de lá exige sempre muitas frases do violão. E culturalmente, os violonistas que vêm do Sul já vão se acostumando desde sempre, de uma maneira bem orgânica, a tocar coisas complicadas do instrumento. Deve ser isso. Nunca pensei sobre isso, na verdade. Você começou a sua carreira com a Luísa Lacerda, não foi isso? Não. Eu comecei a minha carreira lá em Porto Alegre ainda, aos 12 anos de idade. Tocando choro. Você não tem 12? Não. Eu tenho 28 agora. Agora eu já tô antigo. Mas no Rio de Janeiro, eu lembro de você tocando com a Luísa no início. Com certeza. Quando eu cheguei aqui no Rio, eu conheci a Luísa na UFRJ e a gente se tornou amigos e parceiros rapidamente e começamos a nos destacar aqui na cidade, tocando em duo, e hoje em dia cada um tem seu trabalho e de vez em quando a gente ainda faz várias coisas juntos. Você agora está tocando com a Maria Bethânia? Eu toco com a Bethânia desde finalzinho de 2014. 2014, rapaz? Já tem esse tempo todo, hein? O que você vai tocar pra gente? Diga, Zé. Está quase aposentado. O seu violão tem quantas cordas, Pedro? Não estou conseguindo contar. Tem 7. Você ainda não pulou para a oitava igual fez o Yamandu, não, né? O cara Você ainda não pulou para a oitava corda, não? Né? Eu pulei já o violão de 8. Se você jogar no YouTube, tem alguns vídeos com o violão de 8. O pessoal é tão enlouquecido, tem tantas notas na cabeça que precisa de mais cordas para cima, daqui a pouco para baixo. A sétima tem um Si e a oitava tem um Fá sustenido mais grave. Ficou o violãozão. A primeira vez que eu vi um cara fazendo isso, com 8 cordas, foi há muito tempo, um show na sala Funarte. Vander lembra disso. E eu fiquei tão besta que eu fui lá perguntar pro cara. E ele falou assim, eu crente que ele tinha inventado o negócio, não, eu precisava fazer um show, e aí um amigo me emprestou esse. Inclusive o Maurício Marques é um cara que toca violão de 8 cordas há muitos anos. Isso aí é outros caras. O que você vai tocar pra gente aí, Pedro? Para nós fazermos a abertura do programa, Literatices de número 9.
Maravilha. Eu vou tocar a música que vai dar nome ao meu segundo disco, que vai começar a ser lançado dia 11 de setembro. Sai o primeiro single no Spotify. O nome do disco... pois é, com certeza. O nome do disco... É que o meu aniversário é 15 de setembro, aí vai ficar na semana. Entendi. O nome do disco vai chamar Caminho, e o nome dessa música também, que dá nome ao álbum, Caminho. Beleza. Com vocês, Pedro Franco. Que bonito, Pedro. Que lindo, rapaz. Obrigado. É composição sua, né? Composição minha. Caminho. Tá certo, que bonito. Nós vamos convidar a Paloma Amado e depois retornamos com você para o encerramento. Tá bom, meu amigo? Maravilha, vou ficar aqui assistindo. Tá bom, não vai embora. Não vai embora, não, hein? Não, fica aqui. Tem uma água mineral, um biscoitinho ali na sala de estar. Maravilha. Um abraço. Então, nós vamos convidar agora para a nossa... Pedro, adorei. Para a nossa conversa literária, a escritora Paloma Amado. Paloma, seja muito bem-vinda ao nosso Literatices. Sinta-se em casa aqui conosco, comigo, com o professor Zé Arnaldo, nessa nossa conversa literária. Eu queria começar, eu não sei se o Zé Arnaldo quer começar com uma indagação, ou começa, como é que a gente faz democraticamente, Zé? Estou doido para começar, porque eu vou revelar, Paloma, que nós estávamos conversando aqui no backstage, coxia, sala de estar,
Inclusive, discutíamos sobre que termo adotar para esse lugar ali embaixo, em que as pessoas esperam para chegar, e você me contava que teve a sua experiência no teatro e que, por alguma maneira, você não foi longe nessa carreira de atriz por alguma razão. E eu falei, eu vou ter que perguntar isso na frente dos nossos espectadores. Por que você não foi atriz, Paloma? Me diga. Boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Literatices. Boa noite, Zé Arnaldo, boa noite, Wander, boa noite a todos os participantes deste sarau lindo. Nossa, eu não fui atriz, sei lá, né? Eu não tive a quem perguntar. O que aconteceu comigo é que eu adorava teatro. Eu sou de um tempo em que televisão era muito pouco. Na minha casa mesmo, só o meu avô tinha, o pai do meu pai, e era um móvel enorme que fechava a porta. Abria, em geral, para eles assistir o Repórter Esso e para o meu pai e meu tio assistirem futebol. Era muito pouca coisa. E a gente morava em frente do Copacabana Palace, onde tinha um teatro, e tinha um grupo, o Grupo dos Sete, com a Fernanda Montenegro, Fernando Torres e outros. E eu gostava tanto de teatro, tanto que eu já tinha um cartão pré-fabricado do meu pai pedindo, caro amigo, ele já não botava o nome, porque assim servia para todos. Minha filha Paloma quer muito assistir a peça de hoje, era sempre na matinê de domingo, porque era uma menina de 9, 10 anos, né? E aí eu atravessava a rua e a portaria do nosso prédio dava em frente da entrada de artistas do Teatro do Copacabana. E papai, então, quando não podia, a peça era imprópria, me deixava na portaria, por isso que eu contei para vocês. Mas o que aconteceu é que aí eu assistia teatro toda semana, às vezes assistia a mesma peça 3 vezes. E adorava. Um dia, e muitos amigos artistas, muitos, a minha casa era frequentadíssima por Grande Otelo, por outros. Tinha a Glauce Rocha, que era minha amiga pessoal. Eu adorava a Glauce, muito amiga do meu pai e da minha mãe, mas eu gostava dela também. E aí a Glauce ia ter uma peça muito bacana chamada O Milagre de Sullivan, onde a Glauce fazia o papel da Anna Sullivan e precisavam de uma menina da minha idade para fazer a Helen Keller, que é uma menina cega, surda e muda, de onde quase que um bichinho que se bate para lá e para cá. E a Glauce me falou e eu disse, quero fazer o teste. Aí comecei a encher o meu pai e a mãe. Eu queria fazer o teste que eu queria e me levaram para fazer o teste. E eu fiz o teste. E me disseram, você foi muito bem. Voltei para casa esperando o resultado, nunca me deram resultado nenhum, eu fiquei na maior tristeza. Cheguei à conclusão comigo mesma que não tinha nascido para ribalta e nunca mais no assunto. 40 anos depois, andando num shopping no Rio, eu me encontro com minha prima, Camila Amado, atriz, que trabalhou nessa peça. E ela me disse, Paloma, eu sempre quis perguntar para você, nunca tive oportunidade. Eu achei que a gente ia se esbarrar pelos teatros da vida e não se esbarrou. Por que você desistiu da carreira? Eu disse, que carreira? Ela disse, de atriz. Eu disse, mas eu nunca tive uma carreira de atriz. Ela disse, mas você lembra aquele teste que você fez? Você foi a melhor. Eu disse, como eu fui a melhor? Não me chamaram? Ela disse, não te chamaram porque a Glauce não deixou. Disse que a menina ia se debater muito e que você ia se machucar muito e tal. Depois, pensando bem, como meus pais já queriam vir para a Bahia, eu concluí que a Glauce deve ter dito, a Paloma foi a melhor. E eles disseram, pelo amor de Deus, não faça isso, não deixe.
E foi assim que a minha carreira mal começou com um teste, já terminou. Já abreviou. Tristeza, né? É. E eu que nasci para Ribalta não parti. E como nasceu a escritora? A carreira de atriz não foi, né? Foi abreviada, digamos assim. Mas e como surge a escritora em você? A escritora, ela surge de uma maneira muito engraçada. Bom, eu sempre fui muito boa leitora, eu gosto muito de ler e acho que eu aprendi, porque meu Paloma pai tinha como não ser boa leitora? tinha, ó, tem gente que gosta de ler. Eu sou porque eu adorava. Papai não era desses que obrigava filho a ler, não. Mas ele sugeria muito, dizia. Às vezes, por exemplo, eu quis muito ler Sexos, quando foi lançado. Eu era uma menina de 13 anos. Papai me viu com o livro na mão e disse: Não vai entender nada. Você está pensando que é um livro de sacanagem? Não é. Você vai ler e não vai entender. Agora, se quiser ler, lê, entendeu? Em casa era assim. Mas, Mas eu enfim, já ouvi numa outra entrevista sua você dizendo que seu pai lia o que ele estava escrevendo para todos pois vocês. é, era isso que eu ia dizer agora. Ele deu essa chance para a gente. A gente, eu digo, meu irmão João e eu. E eu tenho que dizer aqui que João, meu irmão, era muito mais leitor do que eu. João se trancava no banheiro, passava a noite inteira lendo. Ele lia 2, 3 livros, isso com 13, 14 anos. Mas o papai, ele tinha um modo de escrever, ele era muito rigoroso, muita gente acha que não, mas era. Ele lia, ele revisava milhões de vezes. Então, quando ele achava que o texto já estava bom, aí ele juntava em torno de uma mesa algumas pessoas. Minha mãe, meu tio James, irmão dele mais novo, a mulher do tio James, a tia Luísa, que é filha do Graciliano Ramos, que é grande revisor, uma pessoa que sabia assim, português profundamente. E, a partir de uma certa idade, e que não foi nem tão adiantada assim, digamos, a partir de uns 12, 13 anos, eu e meu irmão João, num tempo em que não tinha computador, impressora, nada disso, a mamãe que tirava as cópias botava um papel 6 com carbono. Lembram? Alguém lembra do que é Carbono. carbono? E umas folhas de papel fininhas, que era para poder sair alguma coisa. Então, as últimas, quer dizer, aquelas que eram as piores, ficavam para mim e para o João. E o papai lia em voz alta, com a entonação, e a gente ia acompanhando a leitura. Então, para dar um exemplo de como era, a tia Luísa, papai não se preocupava muito em pôr uma pontuação muito certa, em função de que a tia Luísa ia ajudá-lo nisso. Então, ele lia com a entonação e ela dizia: Jorge, essa frase é assim como você leu ou é assado? Porque se for como você leu, aqui vai precisar botar uma vírgula, entendeu? Aí Ah, você vai trabalhando nisso e vai aprendendo. Vai aprendendo que você não repete palavra, que você fala muito de uma certa coisa. Vá procurar os sinônimos para não ficar repetindo aquela palavra sempre. Então, você vai pegando toda uma maneira de como escrever. Eu acho que isso me ensinou muito a escrever. Eu sempre gostei, mas era uma coisa que eu fazia para mim. Para mim, escrever era uma questão de sobrevivência íntima. Eu botava para fora as minhas coisas e não mostrava para ninguém. Quando chegou já eu, uma mulher de perto de 40 anos, eu fiz uma grande pesquisa
na obra do papai sobre o que os personagens comiam e bebiam. Eu adorava livro de cozinha, tenho até hoje uma coleção grande, já foi muito maior do que é, e eu ganhei um livro do papai. Papai me deu um livro sobre o comissário Maigret, que é um personagem do escritor Jorge Simenon, um comissário de polícia, uma série de livros policiais. Eu adorava papai também. E o Maigret come o tempo todo durante as investigações. E aí papai encontrou um livro que era o caderno de receitas de Madame Maigret e me deu de presente. E o livro tinha uma coisa sensacional. O que o Maigret comia, a receita e um trechinho do livro. Quer dizer, era um livro ilustrado com literatura. Aí eu parei e disse, rapaz, isso aí dá samba. Porque o papai também alimenta os personagens. Uma das coisas que o papai dizia sempre é que todo o escritor, bom escritor, os personagens são de carne e osso. Respiram, têm vida. E não adianta você querer controlar ele e dar um outro rumo para a vida dele, porque se aquele não for o bom rumo, ele se revolta contra você. Ora, se ele é de carne e osso, ele precisa comer e beber. No caso dos personagens do papai, muitos nem comiam e nem bebiam, porque não tinham comida, não tinham o que comer, não tinham o que beber. Mas isso também era uma referência. E eu passei 6 anos fazendo uma pesquisa do primeiro ao último livro, porque eu tinha outro trabalho. Eu trabalhava, quando eu comecei, eu trabalhava na Presidência da República, aqui no Brasil. Depois eu me mudei para a França, fui trabalhar na Unesco. Eu fazia pesquisa dentro do metrô, indo de minha casa para a Unesco e voltando de minha casa, da Unesco para minha casa. E quando eu tinha todo o material, eu vi que eu podia fazer milhões de coisas com aquilo, porque era riquíssimo, e resolvi fazer 3 livros, dos quais eu fiz 2. Então, no ano de 92, eu fiz o meu primeiro livro publicado por uma editora. Eu já tinha feito uns livretos em casa, manualmente, e dado de presente. Mas esse não, esse foi um livro que foi A Comida Baiana, de Jorge Amado. Foi um susto para o meu pai, porque ele não imaginou que eu fosse fazer, e foi um susto para mim, porque eu dei a ele os originais e ele me devolveu 15 dias depois. O meu pai não era de passar a mão na cabeça dos filhos, dos parentes, porque na da mamãe ele também não teria passado se ele não achasse que ela tinha sido uma boa escritora. Então, para minha grande surpresa, meu pai me devolveu aqueles originais, todo riscado, escrito coisas muito engraçadas. Por exemplo, cadê o creme de abacate? Eu dizia, como cadê o creme de abacate? Eu adoro creme de abacate, você não botou. Eu digo, mas você não deu para nenhum personagem, só o que o personagem come. Enfim. E aí, no final, ele me disse, está excelente, porém, tem pouco texto teu. Eu não permito que bote meus textos em licitação se você não escrever um texto seu para cada receita. Eu só tinha escrito uma introdução, que era uma introdução enorme, de 20 páginas. Mas papai disse... E aí, em cada parte, eu tinha escrito um texto. Ele disse, eu quero um para cada. Ele me levou a escrever. Ele me obrigou a escrever. Porque me botou, como a gente diz aqui na Bahia, faca nos peitos, né? E muito bem. Escrevi, ele gostou. Quando eu fiz o livro saiu, fez muito sucesso. Quando eu fiz o segundo, que era sobre frutas, eu tinha ido lá procurar e achei o creme de abacate.
Então, pedi perdão de joelhos, disse a ele que ele tinha toda razão, botei o creme de abacate no segundo livro. E, a partir daí, comecei a escrever pequenas coisas que eu fui publicando em pequenas edições também. De um tempo para cá, digamos, bom, eu fiz vários livros como organizadora do livro. Eu fiz mais um livro de gastronomia, que foi o livro da Dadá, que foi um livro ótimo de fazer. Dadá é uma grande cozinheira da Bahia, maravilhosa, que me deu as receitas todas para eu poder dar um formato de receita de livro de cozinha. Foi a tarefa mais difícil que eu tive na minha vida toda. Porque Dadá escrevia assim: bota todos os temperos. Aí eu ligava: Dadá, quais são todos os temperos? Tu não sabe não, negona? Eu dizia: sei, mas eu preciso saber o que você quer dizer. Esse, aquele outro. Eu disse: e a quantidade? De muito, negona. Tem que botar de muito, porque tempero de pouco. Quer dizer, não foi fácil. Mas saiu um livro lindo, que vendeu várias edições, inclusive venceu com um prefácio em inglês que eu pedi para Isabel Allende. A Isabel Allende, quando foi escrever o Afrodite, veio à Bahia pesquisar. Ficou com a gente um bocado de tempo e papai levou ela para conhecer a Dadá. Ficaram íntimas. Então, ela aproveitou muito da coisa da Dadá. E aí ela fez, olha, uma coisa linda para Dadá. Esse livro, hoje em dia, esgotado, não tem, mas não sei se um dia vai sair. Mas aí eu escrevi outras coisas, eu fiz um livro sobre a Casa do Rio Vermelho, que foi o texto. Eu ia aproveitar, Paloma, para perguntar sobre a Casa do Rio Vermelho. Assim, eu fico sempre muito impressionado toda vez que eu vejo alguma reportagem, um documentário, um filme sobre aquela casa, eu morro de vontade de ir lá conhecer, para ver aquelas coisas. Aí a minha pergunta, que eu nunca ouvi ninguém fazer a você, nem aos seus irmãos, aquela era a casa de Jorge Zélia mesmo? Ou aquilo é um cenário? Eu quero que você me diga isso agora. Você não está me perguntando sobre a fundação do Pelourinho, não é? Não, estou perguntando sobre a Casa do Rio Vermelho. Que é a fundação do Pelourinho. Sim. Nós nunca moramos lá, então. Não, estou perguntando sobre a Casa do Rio Vermelho. Aquela do lago, a árvore. É a nossa casa. Olha, eu conheço aquela casa de tanto ver os documentários e as reportagens. Fui capaz de andar por lá de olhos fechados. Pois é, essa é a nossa casa. E a gente levou 11 anos para conseguir transformá-la num museu. E esse tempo que demorou, por vários percalços da vida, custa caro. Sim. Obrigou a gente, por exemplo, a vender parte dos nossos quadros para poder conservá-la em pé, para começar uma casa de adobe. Você conhece casa de adobe que não seja daquelas antigas de favela ou do interior? Pois é uma técnica de construção muito boa que usava antigamente. A nossa é. De repente, uma gameleira, que é uma árvore imensa, linda, maravilhosa, com raízes profundas, quando a gente viu, a casa estava rompendo em 4, porque estava sendo levantada. Nada disso interessa aqui. O que interessa é que, depois de 11 anos, nós conseguimos fazer um acordo, como é que a gente diz? Um comodato com a Prefeitura de Salvador, e eles fizeram todo o projeto de transformação. E nós tivemos uma sorte infinita, porque veio para fazer o projeto uma criatura, um arquiteto maravilhoso chamado Gringo Cardia. O Gringo é um cara genial. Ele mergulhou em Jorge Amado e Zélia Gattai de cabeça
E a casa, toda vez que eu entro lá, eu tenho vontade de chorar, porque é a casa que eu vivi os melhores anos da minha vida. Ela continua igual. No entanto, é um museu magnífico, não só o museu de Zélia e Jorge Amado, mas um museu de toda uma época, de toda uma cultura baiana, de toda uma cultura que vai além da baiana. Então, se você quer saber de Neruda, vai lá mais novo, que mora aqui na Bahia, ele estava morando lá na rua Alagoinhas, na época, na mesma rua da casa. Me ligou e disse, vai, eu preciso de fazer uma pesquisa sobre a China. O que é que você me recomenda? Eu disse, eu recomendo que você vá lá na casa do seu bisavô, entre, vá onde era o quarto do seu tio, avô João, e escute sobre as viagens, que eles falam muito da China. Enfim, é uma casa absolutamente linda, para quem acredita e também para quem não acredita, com uma energia única. Quem quer que entre lá sai emocionado. Isso quando não acontece de ter uma pomba branca caminhando pelo meio da casa, indo para o banco em que meu pai e minha mãe se sentavam, as pessoas chegarem e falarem com a pomba e ela ficar olhando assim como se, sabe? Aí as pessoas choram, eu choro também. Eu vou muito pouco lá porque eu me emociono muito. Mas se eu estou de bode, se eu estou chateada, eu vou lá, sento um pouquinho e já saio melhor. E ela é assim, é a minha casa como ela sempre foi. Deixa eu fazer só o registro de uma escritora que está nos assistindo. A Lúcia Bittencourt disse quem me dera fazer parte dessa mesa. Ela escreveu. Quem me dera fazer. Fala. Vou aproveitar, vou botar o Cláudio Damião, que já está na sala de estar. Deixa eu só te fazer um pedido primeiro. Vamos ilustrar essa nossa conversa literária com a Aline Passos, primeiro. Ela vai cantar uma canção. Alice, tá bom. Alice Passos. Porque ela vai cantar uma canção em homenagem ao Jorge Amado. Então eu vou trazer a Alice para cá. A Paloma fica conosco. Eu vou descer por causa da questão da transmissão. Paloma, você me perdoe de novo, hein? Você volta lá. Até logo. Eu vou trazer a Alice Passos para cá. Alice, seja bem-vinda. O seu microfone está mutado, o da Alice. Boa noite, Alice. Tudo Boa bom, noite, gente. Tudo, vocês? Seja muito bem-vinda ao Literatices. Nessa noite. Que alegria! Isso. Nessa noite tão iluminada com vocês, né? O que você vai cantar para ilustrar aqui esse diálogo com a Paloma Amado, minha querida? Eu vou cantar uma canção do Dorival Caymmi e Jorge Amado, que todo mundo conhece, é Doce Morrer no Mar. Por favor. Posso? Deve. Com vocês, Alice Passos. A noite que ele não veio foi de tristeza pra mim. Saveiro voltou sozinho, triste noite foi pra mim. Morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Saveiro partiu de noite, foi, madrugada não voltou. O marinheiro bonito, sereia do mar levou.
nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar, nas ondas verdes do mar, meu bem. Ele se foi afogar, fez sua cama de noivo no colo de Iemanjá. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Melhor ilustração não poderia haver da conversa com a Paloma, né? Coisa mais linda, Alice. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu venho acompanhando aí sua carreira. Eu tenho me emocionado muito, como fiquei agora com a sua interpretação. Eu sei que há um disco lindíssimo também, que eu já ouvi, sobre o Ari Barroso, né, que nós vamos falar dele no final do programa. Do Caymmi, aliás. Pois é. A gente vai voltar com você no final para um bate-papo, tá bom, Alice? Aí você cantar uma desse CD seu sobre o Ari, tá bom? Tá bom. Um beijo. Daqui a pouco a gente conversa. Beijo, tá bom. Beijo. Vamos chamar o Cláudio, então? O Paloma já está aqui para ouvir a pergunta do Cláudio, que já está com a pergunta Paloma, o Cláudio Damião, o programa ficou muito famoso, sabe? Muito conhecido. Aí nós contratamos o Cláudio Damião para ser o nosso consultor político-cultural. Então ele volta e meia, dentro do nosso orçamento, né, Zé Arnaldo? A gente consegue trazê-lo, entendeu? Agora, se é Lei Rouanet, a gente não pode nem pagar a gente tenta, né? Então, eventualmente, ele vem. Não é em todo o programa. É uma participação especial. Tudo bom, Cláudio? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Bem. Boa noite, Cláudio. Seja bem-vindo. Zé Arnaldo, muito obrigado aí ao querido amigo também, Wander Lourenço. Olha, é uma alegria falar com a Paloma, mas eu antes queria dizer o seguinte, ouvi a Alice, né? E ouvi também o Pedro Franco, e eu já fiz uma entrevista aqui com a Luísa Lacerda. É um doce de menina, uma cantora excepcional. Então, vocês estão de parabéns aí com os convidados, um programa de altíssimo nível. Muito bom. Eu queria comentar... Faça a sua pergunta para a Paloma. Eu queria falar para a Paloma o seguinte, eu vou desdobrar essa pergunta em duas questões, né? Uma é que eu fiquei muito curioso com a matéria do jornal do Guga Chakra, no domingo. Foi fantástico, um texto delicioso que você escreveu aqui, contando a história do Ahmed, ou do Habib, enfim. Fantástico, adorei. Eu fui até pesquisar, que eu tenho um livro aqui que conta a história dos judeus, né? Essa diáspora, essa distribuição dos judeus aí tão perseguidos pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. E aí acabei indo numa outra fonte, que tem um livro aqui também, excepcional, do Caribé, que tem uma história do seu pai, do Jorge Amado com Caribé, no candomblé, até rima, né? Então, assim, fiquei muito, muito encantado, muito apaixonado. Eles irmanados aí pela cultura, um pela ilustração, pela pintura, e o seu pai pela literatura. E as almas se encontram, né? Caribé, nessa... Bem. Oi? Caribé escrevia muito bem. Ah, sim, sem dúvida. Ele era múltiplo, né? Bom, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa provocação que fez o Guga Chakra, que eu achei tão lindo o texto, e você respondeu de uma forma também tão carinhosa e tão bonita. E queria falar de uma outra coisa não tão leve quanto esse tema que a gente está tratando. Me preocupa muito, porque a história do Jorge Amado é uma história centrada na visão humana, né? Olhando para o outro, para o próximo, a sua literatura, o seu amor. Ele foi muito perseguido, preso, teve que sair do Brasil.
E a gente está vivendo um momento que preocupa muito, né? Ele teve livros queimados, enfim, um ataque à cultura, um ataque aos artistas. É uma pergunta que pode parecer até banal, simplória, mas não dá medo viver esse momento de novo, da gente ver o incômodo com os artistas, com a literatura, com a cultura? Então, eu dividi em duas questões, né? Uma mais suave, mais leve, uma que talvez seja um tanto quanto pesada, né? A Paloma, que escreveu um livro sobre culinária dos personagens, vai aceitar esse meu tempero adicional. Paloma nasceu na Tchecoslováquia no momento em que o pai, Jorge Amado, estava exilado, né? Para acrescentar essa informação do Cláudio, por favor. Exatamente. Cláudio, você quer que eu comece pela pesada ou pela leve? Eu acho que a gente pode começar pela pesada, para depois a gente aliviar um pouco. Muito bom, inclusive porque você sabe, Cláudio, eu sou uma pessoa, você pode ter ouvido no começo que queria ser atriz. Então Sim. eu falo pelos cotovelos, sou uma pessoa prolixa, escrevi isso para o Guga, e os meus amigos dizem que quando eu me vejo frente a um microfone, só há uma hipótese, me abater a tiros. Então eu acho que eu posso te responder a pergunta pesada com mais rapidez do que a outra que é mais gostosa, né? Papai é muito conhecido quando a participação do papai em termos de Assembleia Constituinte de 1946, onde papai foi deputado pelo Partido Comunista, ela é muito conhecida pelo fato dele ter criado a emenda que deu a liberdade de culto no Brasil. Até então, com um catolicismo muito elitista, as religiões de cunho de raiz africana, mas outras também. Todas as religiões evangélicas eram perseguidíssimos. Os cultos, tanto um culto de candomblé quanto uma igreja batista, eram invadidos, as pessoas tinham nos candomblés, quebravam os objetos rituais, enfim. Papai foi o autor dessa lei, que cá entre nós não era uma lei muito fácil para ser feita por um deputado comunista, já que os comunistas acreditavam que a religião era uma maneira de manipulação do povo. O papai não achava. Papai era comunista, mas não achava. Papai viveu com o povo e viveu o candomblé desde muito menino. Vou abreviar aqui, porque a história é comprida e bonita. Como é que ele, em sendo comunista, conseguiu passar essa emenda, já que tudo que um comunista apresentava, a oposição era contra e vetava. Mas isso, a Lúcia está aqui dizendo, era o ópio do povo, era o que diziam. Mas o papai teve uma ideia ótima, ele levou para o Luiz Viana Filho, que era um deputado igualmente baiano, porém de direita radical, um homem que amava o povo da Bahia. Papai levou lá e disse: olha, Luiz Viana, vou apresentar essa emenda e você vai me ajudar a passar, porque ela é uma emenda de um comunista. A resposta do Luiz Viana: rapaz, por que eu não tive essa ideia antes de você? Que ideia ótima! E essa lei existe até hoje. Muito bem. Outra lei que o papai fez foi a que isentava de impostos os livros, os papéis, tudo que era gráfico,
para se fazer um livro, ficava isento de imposto, porque era pela cultura do povo. Então, eu só posso te dizer agora, Cláudio, que nós estamos vivendo hoje um momento em que o ministro da Economia está propondo 12% de imposto sobre o livro, dizendo que livro não tem a menor importância porque as pessoas querem comer. As pessoas querem comer feijão, arroz e livro. Posso te dizer que as pessoas querem sonhar, porque aquela coisa do Cervantes, do Dom Quixote, necessidade de sonhar um sonho impossível, se faz mais premente hoje do que nunca foi na vida desse Brasil que nós vivemos. Então, eu, da minha parte, vivo muito amargurada, vivo assinando abaixo-assinados, eu acho que eu assino uns 4 ou 5 por dia, querendo ver se isso leva a algum lugar. É muito triste um dia como o dia de hoje, em que a gente vê que os índices deste presidente Itaí, que foi eleito, subiram. Porque ele deu R$600 por mês para gente que não tinha o que comer. Não sei como é que ele vai manter até a reeleição, e boto aqui entre aspas, os cofres públicos dando R$600 por mês para cada um. Mas se desse livro também, era tão bom. Era tão bom. Não só livro, música. Música como Alice Passos, como o nosso Pedro. Gente, que rapaz, que composição maravilhosa. Teatro, a gente falou de teatro antes. A gente precisa de cultura, porque senão a gente morre seco. Meu pai dizia que o sonho é o único bem inalienável do homem. Por mais que te torturem, que te levem para o pau de arara, que te façam o que quiserem, não podem te impedir de sonhar. O que eu acho do que está acontecendo hoje, estão tentando fazer com que o brasileiro não sonhe, mas o brasileiro é mais forte que isso e vai continuar sonhando. E eu vou mudar de tema, porque senão eu não paro, entendeu? Deixa eu só fazer uma breve... aproveitar aqui... Wander, deixa eu fazer uma coisa, só um arranjo. Eu vou descer o Cláudio, porque a Lucina já está aqui. Agora que eu passei a tela e a vi aqui esperando. Cláudio, agradecemos a você demais pela participação. Muito obrigado, Cláudio. Eu ainda deve uma parte da resposta à sua pergunta, ela vai responder. A gente tem que botar aqui entre nós, Lucina, por favor. Obrigado, Cláudio. Um beijo. Até semana que vem. Obrigado, Cláudio. Eu ia dizer justamente isso, aproveitar a menção da Paloma, a música, para convidar a Lucina para a nossa conversa. Lucina, querida, seja muito bem-vinda ao Literatices. Olá, tudo bem? Nossa, chegar por aí. A Paloma falou em música, que nós precisamos de música. Aí nós lembramos de você. Né? Você que bom. E faz parte da nossa trilha sonora, né? Da trilha sonora de nossa vida, com tantos sucessos. Você com a já saudosa Luli, né? Que é a nossa vizinha aqui em Lumiar. Quantas canções, né, que vocês compuseram, assim, de uma beleza suprema, vamos dizer assim, né? Eu queria que você cantasse alguma coisa para ilustrar, porque o nosso programa ele tem esse quadro Sarau Cantante, que é justamente o diálogo entre a entrevista literária
e a música, né? Certo. E o que você vai cantar para a gente, Lucina? Vocês estão me ouvindo bem? Gente, chamando de Lúcia, Lucina. Bom, já que temos uma baiana tão importante, vou cantar uma música de minha e Clausira E. Tá bom. É a força da mulher, hein? Maria pode ser bonita Madalena, a Cruz da Conceição. Maria pode ser Iara Iemanjá, areia, areia. Maria pode ser mãe, mulher, sereia. Maria pode ser um nome de rainha. Maria pode ser um nome de boia fria. Maria pode estar no meio dos sem terra. Maria pode estar ganhando alguma guerra. Maria pode crer em Maria. Seu nome principia no meio do coração. Maria pode ser bonita Madalena, a Cruz da Conceição. Maria pode ser Iara Iemanjá, areia, areia. Maria pode ser mãe, mulher, sereia. Maria pode ser um nome de rainha. Maria pode ser um nome de boia fria. Maria pode estar no meio dos sem terra. Maria pode estar ganhando alguma guerra. Maria pode crer em Maria. Seu nome principia no meio do coração. Ai, 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 Maria. Ai, 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 Maria, Maria, pode crer. Maria, pode crer. Maria, pode crer em Maria. Maria, pode crer. Maria, pode crer. Maria, pode crer em Maria. Uhul! Maravilha! Que bonito, que ritmo, né? Obrigado, Lucina. É uma delícia, né? Você sabe que eu toco tambor também. Eu sei. Fica conosco, não vai embora, não. Fica aí. Não. Vamos continuar a nossa entrevista e depois você canta mais uma música para nós. Paloma. Deixa eu avisar para a Paloma, para a Lucida também, o seguinte, que esse programa, lamento a nossa pobreza, ele é free. Então, chega uma hora que ele dá um negócio assim, está acabando, vai acabar. Quando aparecer o relógio, vocês me perdoem, eu vou dizer ela, tá? Por enquanto não apareceu, a gente vai até o sol raiar, mas se aparecer, eu aviso a vocês, tá bom? Porque a gente quer curtir com a Paloma e o Lucina o máximo que a gente puder, se vocês quiserem, naturalmente. É claro, eu prometo de pé junto que eu vou responder a segunda pergunta do Cláudio bem sucintamente. Mais ou menos como eu respondi ao Guga Chakra. Antes, só dizendo que eu fiquei muito impressionada com a evolução. Eu escrevi essa carta para o Guga porque, quando ele perguntou sobre o nosso lado libanês, isso tocou profundamente o meu coração. Profundamente mesmo. Porque eu ando um pouco, posso ser bem sincera, eu ando um pouco de saco cheio da gente viver segregando esses para cá, esses para lá, eles são assim, aqueles são outro. Você pode falar disso, você não pode falar daquilo. Não foi assim que eu fui criada. Eu fui criada sabendo que eu sou uma mestiça brasileira que nasceu no que hoje é a República Tcheca, a belíssima cidade de Praga, em pleno exílio de meus pais. Meus pais tiveram que sair correndo do Brasil, invadiram a casa deles. Minha mãe, recém-parida do meu irmão, que estava um bebê de colo, recém-nascido.
e depois, por causa da Guerra Fria, foram expulsos também da França, onde eles tinham se exilado, e foram para a que era então Tchecoslováquia. E aí nasci eu. Nós temos uma árvore genealógica muito engraçada, porque, como se diz aqui na Bahia, dá de um tudo nela. A gente não é só uma mangueira cheirosa de manga carlotinha. Nasce jaca, nasce tâmara libanesa, nasce abacaxi, nascem cerejas, nasce de um tudo. E a gente... Então, vamos lá, um resumo desta ópera em português. Meu pai, Jorge Amado, os amados saíram fugidos da Inquisição com a frota do holandês Nassau. Papai foi muito importante, o embaixador Gilberto Amado, escritor como ele, mas muito mais velho que ele. Acho que Gilberto tinha um certo ciúme do papai, que tão moço fez tanto sucesso, mas isso não vem ao caso. O Gilberto foi embaixador em Haia, e, enquanto estava lá, buscou as origens da família e escreveu para o papai, ou telefonou, já não sei, dizendo: Jorge, olha que descoberta, somos holandeses. Viemos para o Brasil com Nassau. E papai respondeu: ô Gilberto, nós somos mulatos brasileiros. Como é que você quer ser holandês, rapaz, com essa cara de mulato que você tem, com o que eu tenho? Nós somos bons judeus sefarditas que fugiram da Inquisição. A gente só pegou carona com Nassau. O holandês entrou aí dando carona. A cara do papai era de árabe. Isso eu escrevi para o Guga quando ele foi convidado a ser embaixador no Egito, e que eu vi aquela confusão lá em casa. Olha, se eu fosse ser prolixa, eu diria: eu muito perturbada, porque tinha acompanhado meus pais na campanha pelo lote, e o papai estava sendo convidado para ser embaixador do Jânio. Eu tinha 10 anos de idade, queria entender de política e não estava entendendo coisa nenhuma. Até que eu vi a cara do Nasser, presidente do Egito, e era a cara do meu pai. Eu disse: ah, é de família isso. Papai tinha certeza das origens. Desse lado libanês, árabe, judeu, a história que eu contei é que eu liguei uma vez, papai soube que tinha um livro, uma edição pirata, se eu não me engano, era do Dona Flor, lançado no Iraque, e que estava sendo distribuído em todo o mundo árabe, porque era em árabe. E papai me pediu que eu ligasse para saber, na embaixada, eu morava em Brasília, liguei e o cônsul lá, o adjunto cultural, me disse: Jorge Amado não, minha senhora, o nome dele é Ahmad, porque ele é árabe, nós temos muito orgulho disso. A partir de então, passei a chamar meu pai de seu Ahmad, e ele achou muita graça e gostou muito. Agora, a verdade é que a mãe do meu pai, Dona Eulália, era filha da bisavó Emília, minha bisavó Emília. Paloma, deixa eu te falar uma coisa. Você falou que os amigos dizem que quando você pega o microfone, você só para a batida. Eu não vou fazer isso de maneira alguma com você. Mas é que o reloginho apitou. Temos 6 minutos, 5h40 agora. Vamos pro alto. Sou Índia Pataxó, pelo lado de minha avó. Minha bisavó Emília foi caçada a laço. Minha avó Eulália dizia:
mãe foi caçada a dente de cachorro. E o lado negro da família é que a jovem Sinhazinha Amado, judia sefardita, engravidou de um escravo do pai dela, que ela foi com o pai comprar. E ela se engraçou dele e disse: compra esse aqui. Engravidou dele e o pai deixou ela casar com ele. E a nossa linhagem Amado é pelo lado feminino e não masculino, porque os escravos não tinham sobrenome de família, tinham nomes de tribo. Então, tudo que eu quero dizer para dar tchau, antes que os 6 minutos... Não dê tchau, não. Peraí, tem uma pergunta do Dionísio para você. Olha aqui, ele diz que você e ele tem um amigo comum, que é o Fábio Campano, e ele sugere, não é um que você conte uma história envolvendo um ex-governador do Paraná. Você faz o seu crivo e a sua autocensura. Não, e eu quero dizer que eu vou... Não, eu não tenho censura para nada. Então, eu vou colocar de volta todos os que participaram aqui nesse quadro geral, porque se acabar, acabamos todos juntos. Ninguém falta a mão de ninguém. Então, estão de volta. Se der ruim no microfone, não tem problema. Só falta o Pedro agora. Olha o Pedro aí. Olha o Pedro. O Zé Arnaldo. A Alice... Temos 3 minutos, quase 4 ainda. A Alice trouxe uma canção do Ari Barroso. Será que há tempo? Abre para ela... Quase 4 minutos. Será? Eu peço perdão, mas eu tenho muito que falar, que eu li muito Jorge Amado na minha vida. Tinha uma época que eu só conseguia ler Jorge Amado, que eu tentava ler outra coisa, eu não conseguia. Aí eu tinha que ler outro livro do Jorge. E, recentemente, Paloma, eu li o livro da sua mãe, Chão de Meninos. E eu li muito de você, criança, então é muito engraçado. Metade é invenção, viu? Eu? Não. Metade é invenção. Deixa eu dizer uma coisa, antes de você cantar, Alice. Eu já queria deixar um convite para o Pedro Franco e a Lucina, e posteriormente você também, para participarem de um programa de rádio que eu tenho aqui em Nova Friburgo. Porque como o nosso tempo é muito curto, né? Não dá para conversar muita coisa que nós gostaríamos, de assuntos que nós poderíamos explorar da carreira de vocês, a Lucina, você, o Pedro. Então, a gente vai ter que encerrar por conta do nosso horário com essa canção do Ari Barroso, mas já fica o meu convite a vocês 3 para o programa de rádio futuramente, tá bom? Aí a gente conversa mais, vocês tocam mais, tá bom, Lucina? Desculpe, porque esse horário é muito controlado pelo programa. Tá legal? Paloma, muito obrigado pela participação, aprendi muito, foi muito bom. Queria tanto falar sobre Capitães da Areia, que eu li com meus alunos do ano passado. Pedro, muito obrigado pela participação. Lucina, que honra, que orgulho ouvir você aqui. Vamos entrar em contato para mais participações. Cláudio, como sempre, eu não consigo botar mais de 5, 6 pessoas nesse negócio aqui, mas Cláudio está ali na sala de estar, só beliscando os canapés que a gente serve para quem está esperando. Gente, um beijo, foi maravilhoso. Alice, 1 minuto e 31. Dá alguma coisa? Obrigado, gente. Obrigado. Wander, beijo. Amor, bobagem que a gente não explica, prova um bocadinho, fica envenenado. E pro resto da vida é um tal de sofrer. Olara, olerê, Bahia, Bahia que não me sai do pensamento. Faço meu lamento na desesperança de encontrar pra esse mundo um amor que eu perdi. Na Bahia vou contar. Na Baixa do Sapateiro eu encontrei um dia morena, mais frajola da Bahia. Pedi-lhe um beijo, não deu.
um abraço, sorriu, pedi-lhe a mão, não quis dar, fugiu. Bahia, terra da felicidade, morena, eu ando louco de saudade. Meu Senhor do Bom Fim, arranja outra morena igualzinha pra mim.